Olá, estimadíssimos senhores. Antes de mais nada, a primeira coisa que eu gostaria era de agradecer pela enorme honra que é essa oportunidade de fazer parte de um momento tão importante na vida dos senhores, que é essa estrada de iluminação, de autoconhecimento, que é o caminho dos concursos públicos. Meu nome é Luiz Carlos, me chamam muito de Luiz Fabre, sou procurador do trabalho na segunda região, em São Paulo. Eu me graduei em dezembro de 2001, fui passar no meu primeiro concurso público para procurador da Fazenda Nacional, uma carreira maravilhosa, em junho de 2013, portanto foi um ano e meio entre a minha aprovação, entre a minha formatura e a minha posse no meu primeiro cargo público. Nesse interstício eu prestei uma gama imensa de concursos públicos, né? E fui assim construindo uma escadinha. Eu prestei quase todos os concursos públicos, magistratura trabalhista, juiz de direito, Ministério Público Federal, carreiras da Advocacia Geral da União, as mais diversas procuradorias, e num certo momento eu construí um patamar produto de acúmulo de experiência, de conhecimento, que me deixou numa relativa zona de conforto no tocante à primeira fase. Eu passava em todas as provas na primeira fase quando eu cheguei a esse patamar. Depois disso, fui dando pequenos saltos e fui sendo aprovado. Primeiro na Procuradoria da Fazenda Nacional, depois, num espaço de tempo não tão longo quanto esse primeiro salto de um ano e meio, eu fui aprovado na Procuradoria Geral do Ceará, Procuradoria do Estado do Ceará, depois na Procuradoria do Município de São Paulo, depois na Magistratura Federal da Terceira Região, lembrando que foram criadas diversos outros tribunais regionais federais através de emenda constitucional recente, e finalmente fui aprovado no Ministério Público do Trabalho. Eu vou aqui apresentar um roteiro que a gente vai seguir nessa parte introdutória. A gente está aqui na abertura. Se estivéssemos num curso presencial, a primeira coisa que eu gostaria de saber dos senhores é o seguinte: por que que o senhor deseja ser magistrado do trabalho? Ou por que que a senhora deseja a magistratura do trabalho? E essa é uma resposta que não é tão simples de se dar. O magistrado do trabalho, ele tem evidentemente como perfil, como vocação, acreditar no direito do trabalho. E essa é uma fé que, por vezes, é colocada em xeque, sobretudo na atualidade. A gente tem atualmente uma onda de críticas ao direito do trabalho. O direito do trabalho é um importante ramo das conquistas sociais cuja história ela tem como grande marco o ano de 1848, o conhecido ano da Primavera dos Povos, ano também que foi publicado o Manifesto Comunista. Antes disso, os direitos sociais eles se expressavam apenas por meio de manifestações esparsas, como o movimento ludista na Inglaterra, o movimento cartista na Inglaterra, a Lei de Peel. O ano de 1848 é que vai ser esse divisor de marcas. E, a meu ver, na segunda metade do século XX, principalmente a partir dos anos 60, com a crise do lucro, anos 70, com sinais claros de derrocada do comunismo, e anos 80, com a derrocada definitiva da União Soviética, a gente vai ter uma tendência de queda em termos de valorização do direito do trabalho. É como se os direitos trabalhistas houvessem encontrado o seu ápice ali nos anos 50, nos anos 60, e depois parasse de haver reconhecimento de novos direitos trabalhistas. Muito pelo contrário, há uma forte tendência de pressão
em favor do seu declínio, do declínio desses direitos trabalhistas. É uma pressão que a gente experimenta, por exemplo, quando vai se deparar com a leitura de novos projetos de legislação do trabalho. Existe um projeto de um novo código trabalhista, de um código trabalhista, né? E esses projetos você não percebe o reconhecimento de nenhum único direito, apenas flexibilização, quando não supressão de direitos trabalhistas que foram sendo conquistados no decorrer da história. O ponto, já que a gente passou a falar do projeto de nova legislação do trabalho, o projeto talvez mais denso seja do deputado Silvio Costa. A gente tem aqui um projeto que suprime realmente direitos trabalhistas, flexibiliza, ele tem algumas previsões interessantes, por exemplo, total prevalência do negociado sobre o legislado, a empregados que possuam uma remuneração superior ao décuplo do teto do regime da Previdência, talvez pudesse ser maior, mas isso aqui joga a gente para uma discussão que de fato é uma discussão presente, atribuir contornos do direito do trabalho da mesma forma para alguém que ganha 500 mil reais por mês e alguém que recebe salário mínimo. Essa é uma discussão provocada por esse anteprojeto, mas o ponto aqui que eu quero frisar é que existe forte tendência de supressão de direitos trabalhistas neste anteprojeto. E a teia natural de resistência, o ius resistentiae, nesse tipo de situação, tradicionalmente a questão afeta a entidades sindicais. No entanto, no anteprojeto existe uma norma que soa como mel para as moscas, soa como mel nos ouvidos de qualquer entidade sindical, que é a previsão de que os estatutos das entidades sindicais determinarão a composição orgânica dos seus órgãos internos, inclusive o número de diretores, e, portanto, aqui os sindicatos eles tendem a uma maior facilidade de convencimento, já que a gente tem aqui o sonho de toda entidade sindical, que é de autodeterminar o quantitativo de trabalhadores que, por compor a direção sindical, são agraciados por estabilidade provisória, por garantia no emprego. De forma que a gente tem aqui um esfacelamento ou uma neutralização, ou pelo menos um enfraquecimento das forças de contrapressão na medida em que temos essa previsão. Então é um anteprojeto muito esperto no seu projeto estratégico. E a gente tem então esse momento de declínio, no sentido de desvalorização de direitos trabalhistas, e daí vem à tona as críticas tradicionalmente lançadas ao direito do trabalho. Críticas essas de 3 ordens, principalmente. Em primeiro lugar, o direito do trabalho é um direito arcaico, é um direito dos anos 40, é um direito moldado para o chão de fábrica da velha indústria fordista taylorista, que não mais se aplicaria aos dias atuais. Segundo a ordem de críticas, o nosso direito do trabalho é inspirado no fascismo italiano, é inspirado na Lei Rocco, é inspirado na Carta del Lavoro, denotando um corporativismo que deve ser defenestrado nos sistemas econômicos atuais. E, finalmente, temos uma terceira onda de críticas, no sentido de que haveria um excesso de direitos do trabalho. Um excesso a tal ponto grave que se voltaria contra o próprio trabalhador, na medida em que seria inibitório da geração de novos postos de trabalho. Então temos aqui essas 3 ondas de crítica. E, a meu ver, o juiz do trabalho
na condição de alguém que acredita no direito do trabalho, ele deve possuir a firmeza necessária para não se curvar de forma acrítica a esse tipo de argumento. Esse tipo de argumento ele tende a desconstruir o direito do trabalho e assimilar uma suposta liberdade negocial própria do direito civil que, na verdade, não pertence ao direito do trabalho por definição. Se existe um direito do trabalho para regular um nicho específico das relações intersubjetivas, que são as relações de trabalho, e se existe um direito civil para regulamentar as demais relações intersubjetivas em geral, então a razão de ser deste direito do trabalho só pode consistir em garantir uma tutela diferenciada a um bem merecedor de especial proteção, donde o princípio da proteção, o princípio tuitivo, o princípio tutelar, como uma expressão inerente ao direito do trabalho. Se existe um direito do trabalho, é porque há de haver um princípio de proteção a um bem jurídico merecedor de especial garantia. Da mesma forma, se existe direito do consumidor, você vai encontrar um princípio protetivo do consumidor. Se existe um direito ambiental, você vai encontrar uma proteção especial ao meio ambiente. De forma que a gente tem, portanto, um clima de críticas que desfavorece esse princípio tutelar. A meu ver, dizer que a CLT é um diploma canhestro, um diploma defasado, não é bem uma verdade, embora é certo que a nossa principal referência à consolidação das leis do trabalho date dos anos 1940, date dos anos 40, de 1943, a gente tem um direito do trabalho que evolui ano a ano. Se tem algo que o estudante da área trabalhista pode reclamar, é de ter que ficar comprando códigos o ano inteiro. Eu tenho esse código de 2013, praticamente novinho, já não serve para nada, senhores. A gente tem um direito do trabalho proveniente dos anos 40, mas que tem os seus princípios referendados. Quase todos os direitos trabalhistas principais são referendados em 1988 pela Constituição Federal, sem falar na ampla gama de normas, de leis, de decretos, sem falar em evolução jurisprudencial que vai, no decorrer dos anos, fazendo com que a obra trabalhista seja uma das que se desatualize de forma mais rápida. Bom, também é incorreto você utilizar esse argumento ad hominem de uma suposta inspiração fascista para se criticar a partir daí, a partir da sua origem, o sistema do direito do trabalho. É certo que a política industrial da era Vargas e a legislação do trabalho foi um braço normativo dessa política industrial, se espelham muito na ideia de trazer para dentro do Estado todos os conflitos sociais. A gente está vindo de um período sindicalista conhecido como anarcossindicalismo e o Estado quer deixar dentro dele todos os conflitos. E nesse sentido, na parte de direito coletivo do trabalho, que por sinal, de fato, é uma das partes mais merecedoras de críticas fundamentadas na realidade atual, mas essa parte ela é sim influenciada por concepções corporativistas.
Mas a CLT é muito ampla. A Carta do Lavoro ela não deve ter mais de 20 artigos. A CLT tem mais de 1.000 artigos. E a gente não pode confundir main legis, que é a vontade da lei, a intenção da lei, a interpretação teleológica, a, o, o sentido da lei, a gente não pode confundir a main legis com a main legislatores, com a vontade do legislador. A gente, a partir de uma interpretação sociológica, trazendo a CLT para os dias atuais, a vontade da lei ela se desprende da vontade do legislador. Ela toma forma, vai andando, caminhando sozinho, a partir da interpretação dos textos jurídicos, de forma que, no grosso, na somatória geral, numa visão sistêmica, longe de ter um documento fascista, a gente convive com preceitos que são referendados em Genebra, são definidos na Organização Internacional do Trabalho como preceitos civilizatórios mínimos, como preceitos mínimos para nações ditas civilizadas. E se você pensar bem, as normas da OIT, tanto as convenções como recomendações, elas são aprovadas por um quórum de 2/3. É um quórum ainda mais rígido do que aquele das emendas constitucionais. Isso num ambiente polarizado por excelência, porque a Organização Internacional do Trabalho vota num sistema 2-1-1. Dois representantes dos dois representantes do Estado-membro, um representante dos empregados e um representante dos empregadores. É essa a composição da delegação. Portanto, cada delegação de cada Estado-membro tem 4 votos, dos quais 2 são naturalmente polarizados, de forma que é um grande reconhecimento de espírito de razão comunicativa, de razoabilidade, o patamar de direitos trabalhistas que é aprovado em Genebra, na Organização Internacional do Trabalho. E, finalmente, quanto a essa terceira crítica da inflexibilidade, da dureza, do excesso de direitos trabalhistas que prejudicaria a competitividade da economia interna, eu não me convenço tão facilmente desse argumento, excesso de direitos. Eu não vejo excesso numa jornada limitada em 8 horas diárias, considerando que é recomendável um sono de 8 horas. 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço no intervalo. Você ainda leva em cidades com trânsito intenso 1 hora para ir e 1 hora para chegar. Poxa vida, queria o quê? Uma jornada de 10 horas? Para sobrar 4 horas livres por dia? Uma jornada de 12 horas para sobrar 1 ou 2 horas livres por dia? Eu não vejo excesso de direitos trabalhistas. E daí você vai ter um adicional que se presta não a gerar consectários patrimoniais da exploração dos atributos de jornada, mas a inibir a irregularidade quanto à jornada. E aí que está a distorção. E daí você pode criticar, pode falar que é caro, tudo mais, que gera efeitos ou então que gera imprevisibilidades, mas o ponto é que existe um interesse público vertido num mercado de pleno emprego, é um princípio, um objetivo da ordem econômica, de forma que, ao invés de sobrecarregar a jornada, o interesse público é de que se gere mais uma vaga de emprego, caso haja necessidade dessa força de trabalho suplementar. Ainda, salário mínimo, falar que há um excesso de direitos, é quase impossível viver com apenas um salário mínimo no país. Falar que férias de 30 dias, acrescidas de 1/3, é um excesso de direitos, ou um 13º, eu não vejo excesso de direitos. Uma indenização
por dispensa sem justa causa ou um aviso prévio, considerando-se que aquele trabalhador vai se ver subitamente numa situação desconfortável de desemprego involuntário, já que o nosso ordenamento admite a rescisão contratual por denúncia vazia, diferentemente de outros ordenamentos. Aqui a gente tem essa possibilidade de dispensa puramente potestativa, e o trabalhador ele vai ter, como qualquer indivíduo, as suas contas vencendo normalmente, de moradia, de telefone, contas de supermercado, de forma que não me parece desarrazoado pensar numa indenização. O que existe na realidade são dois problemas, talvez três. Em primeiro lugar, a gente tem um problema tributário, uma grande carga tributária incidindo sobre folha de pagamento. Mas isso é tributo. E daí fica a impressão de que o vilão é a carteira de trabalho, é o direito do trabalho. Mas, na verdade, se isso fosse mudado e a base de cálculo fosse faturamento ou lucro, aí ficaria claro. O problema diz respeito à eficácia da atuação estatal, dos serviços públicos, das contas públicas, mas não é um problema do direito do trabalho. Segundo lugar, a gente tem, e aqui eu compreendo, uma inflação de procedimentos. Por exemplo, para contratar um trabalhador, é necessário anotar carteira de trabalho, é necessário anotar livro de registro de trabalhadores, é necessário lançar informações no CAGED, é necessário lançar informações na GFIP, é necessário lançar mais uma informação, que agora eu não estou me recordando, na RAIS, de forma que isso mostra um volume de procedimentos que em tempos atuais não se justifica. É necessário contratar um contador para você conseguir contratar um empregado, praticamente. De forma que eu espero que o E-Social simplifique essas coisas. A gente vai ter em medicina do trabalho instrumentos que se repetem nas legislações. Por exemplo, a legislação previdenciária prevê o LTCAT, o laudo técnico das condições de ambiente, ao passo que a CLT estabelece o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Na CLT, no bojo do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, existe a obrigatoriedade de geração de prontuários médicos, e daí a legislação previdenciária vai pedir um outro documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que praticamente é a mesma coisa desses prontuários, é a descrição da vida médica clínica do empregado, dos riscos a que está exposto, das funções dos exames médicos, etc., né? Que são coisas que demandariam sim uma faxina, no sentido de simplificar. Mas isso se faz com aprimoramento contínuo e não com supressão de direitos fundamentais. E, finalmente, ainda vejo que existe um problema de praxis, um problema relacionado à forma como se tem operado o direito do trabalho. Existe uma abordagem do direito do trabalho pelos operadores do direito, em sua maioria, muito centrada em instrumentos de direito individual do trabalho. Estudos sobre divisor para fins de hora extra, debates acalorados, intensos, prolongados, se logo após o primeiro ano de trabalho o empregado já vai fazer jus a 3 dias a mais a título de aviso prévio proporcional, ou se seria necessário concluir o segundo ano, prevalecendo a primeira tese, claro. São temas que a gente vê muitas obras, um tempo despendido, discussões, teses, quando na realidade Palomeque Lopes, jurista da Universidade de Salamanca, se não me engano, ele diz o seguinte: não existe direito individual do trabalho em sentido estrito.
não haveria um direito individual do trabalho em sentido estrito. A lesão trabalhista, ela é eminentemente coletiva. Raramente escolhe-se um empregado para violar os seus direitos trabalhistas. Geralmente, toda a coletividade de empregados daquela empresa é afetada. Não é um único caso de atraso de pagamento de salários, mas se atrasa de uma forma geral, ou se pratica sobrecarga de jornadas de uma forma geral. Raramente a lesão trabalhista é realmente individual. E Homero Batista Mateus da Silva, de certa forma, corrobora essa afirmação. Na sua obra Direito Coletivo do Trabalho, ele fala sobre isso, ao dizer que é uma ficção a gente acreditar que alguns poucos milhares de juízes dariam conta de atender uma população economicamente ativa de mais de 100 milhões de brasileiros através de pequenas reclamações trabalhistas individuais. De forma que, em termos de praxis, é esse enfoque que eu critico, de direito estritamente individual. A gente vai ter, paradoxalmente, pouquíssimas obras sobre direito coletivo ou abordagens, de forma que é bom vocês ficarem atentos a esses novos focos de direitos difusos, essa nova concepção de direitos fundamentais do trabalho, a institutos como repercussão geral, a técnicas de gerenciamento de processos em massa, porque o direito do trabalho ele está em transformação, ele assimila essa crítica e cada vez mais ele está se voltando para se redescobrir e se enxergar como um direito de sociedade de massas. Então hoje a gente vai ter, com influência direta nos concursos, novos temas, novas fronteiras do direito do trabalho, que são cobradas em todas as fases. Meus amigos, essa é a mensagem preliminar que eu gostaria de passar para os senhores. Essa mensagem a respeito do que eu vejo como o perfil do magistrado, uma pessoa que acredita no direito do trabalho. Acabou tomando mais tempo do que eu esperava, mas espero que a prosa esteja boa. A gente vai dar um intervalo, pois já estamos chegando em 30 minutos, e na sequência a gente começará aqui os aspectos práticos da primeira prova de concurso da magistratura do trabalho. Até breve, senhores.